E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero voltar a falar sobre Michel Foucault, meu filósofo favorito. E hoje eu quero falar especificamente deste livreto aqui publicado pela Graal, Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Uma história macabra que o Foucault contou pra gente de uma forma bastante diferente e eu vou explicar tudo isso para você daqui a pouco, já já. Me acompanha. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que eu tenho uma playlist sobre Foucault. Nessa playlist, então, eu estou gravando já diversos vídeos, já mais de uma dezena de vídeos, então uma série de conceitos, ideias que estão listados, estão estabelecidos ali. E se você então quiser aprender a circular pelos diversos conceitos presentes em Foucault, dê uma olhada nessa playlist. Naturalmente peço aí a compreensão de vocês, Eu a cada vídeo procuro isolar um conceito, uma ideia, para poder facilitar a transmissão didática ou a explicação didática do pensamento do Foucault. Então, naturalmente, muitas vezes eu preciso simplificar as coisas, eu preciso simplesmente pensar algo para poder facilitar. Se eu começar a divagar em diversas questões e poder tentar explorar toda a complexidade do pensamento do Foucault, talvez isso tornasse o Foucault incompreensível para a maioria das pessoas. Então estou procurando fazer aqui um trabalho de divulgação do conhecimento acadêmico e para isso eu preciso usar algumas estratégias didáticas. Por favor, entendam isso, ok? Então, o que é este livro? Do que trata esse livro? Esse livro, na verdade, é um dossiê feito pelo Foucault. Quer dizer, o que é um dossiê? O Foucault, junto com um grupo de pesquisadores, eles isolaram diversos documentos que consiste num memorial escrito por esse parricida, essa é a palavra, uma pessoa que mata a família, chamado de parricida. Então ele escreveu um memorial, depois que ele foi preso em função dos crimes que cometeu. Ele foi preso e na prisão escreveu um memorial bastante longo. O Foucault inclui nesse dossiê uma série de documentos de caráter jurídico e policial e uma série de documentos de caráter médico e psiquiátrico. Além disso, existem pequenos ensaios ao final procurando esclarecer questões relacionadas à vida de Pierre Rivière. Então, essa foi a estratégia utilizada por Foucault e a própria forma de organizar toda essa documentação e trazer a público essa documentação já tem aí uma concepção teórica que permeia tudo isso. Quer dizer, eu imagino que o que Foucault pretendia fazer aqui era simplesmente colocar sobre a mesa as diversas perspectivas existentes em torno do Pierre Rivière, inclusive a dele próprio, a versão dele sobre si mesmo, e sem ficar enunciando alguma verdade sobre o Pierre Rivière, diferentemente do que tentam fazer os discursos, tanto o jurídico como o discurso médico e psiquiátrico. Isso é muito interessante e no final a gente vai precisar retomar isso, porque o Foucault inclusive foi muito criticado por conta disso, mas como se ele tivesse sido omisso em dizer algo sobre o Pierre Rivière. Mas é importante que se diga, ele não foi omisso, era exatamente isso que ele pretendia, era trazer a multiplicidade de discursos em torno de um caso e simplesmente deixar essa multiplicidade colocada sobre a mesa. Primeiro, existe um discurso médico-psiquiátrico, e o Foucault vai dizer no final, os ensaístas que vão apresentar dados sobre este caso no final, eles vão mostrar de que modo o discurso médico-psiquiátrico ele procura enquadrar o Pierre Rivière na categoria de um monstro, na categoria de uma aberração, de uma coisa absurda e, portanto, naturalmente, com isso, livrá-lo da sua sanidade mental e, com isso, naturalmente, diminuir a sua pena. Quer dizer, a ideia é, esse cara é um doente, esse cara é uma aberração, esse cara é um paciente psiquiátrico e ele, então, é uma exceção a toda a regra e, como exceção a toda regra, ele não deve ser condenado à morte, ok? Então é um pouco por aí que vai o tom do discurso médico-psiquiátrico. Ele diz, em contrapartida, existe um discurso jurídico que quer dizer
que ele merece uma punição exemplar. Então há um estudo sobre as transformações pelas quais as leis estavam passando ao longo do século XIX, e com isso então existia a pretensão do aparato jurídico, do ordenamento jurídico, em estabelecer leis mais rígidas e de punir exemplarmente as pessoas. Por isso o discurso jurídico é um discurso bastante agressivo, e inclusive no desejo de punir o Pierre Rivière. Qual é o problema que acontece aí? É que no meio desses discursos existe também o discurso do próprio Pierre Rivière. Então, exatamente assim que começa o seu memorial, Ele, quando está preso, ele começa a escrever uma mulher que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, e querendo tornar conhecidos os motivos pelos quais eu fiz isso. E aí ele começa então a explicar por que ele teria matado quase a sua família inteira, Ele via que o pai sofria muito e ele queria então, muito bem feita, muito legal, genial, um trabalho magnífico, e o Foucault fazendo análise do discurso, mostrando a multiplicidade de discursos e simplesmente dizendo, olha, diante dessa multiplicidade de discursos, tudo que nós podemos fazer é nos calar, é simplesmente colocar o leitor, a leitora, colocar as pessoas em contato com essa multiplicidade de discursos e informar para elas que a realidade é complexa e que sobre a realidade é possível enunciar muita coisa e a gente não tem o que fazer além disso. São percepções teóricas diferentes, são modos de trabalhar distintos e não dá para criticar um porque você prefere o outro. Você pode dizer que prefere um, que prefere o outro e justificar as suas escolhas, mas eu acho que, na minha opinião, não dá para dizer que um é melhor que o outro. Eu gosto de ambos, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal, de preferência aí, se gostou do vídeo, deixar o seu like aí. Se puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, isso ajuda bastante na divulgação do canal, porque esse é um canal que é feito de forma completamente voluntária, Eu tenho apenas disponibilizado o meu trabalho de professor publicamente, e é isso que tem acontecido, Eu não sou financiado por ninguém, não sou patrocinado por ninguém. Talvez em algum futuro isso possa vir a acontecer, mas não está acontecendo neste momento. Se você quiser sugerir temas ou quiser simplesmente deixar suas impressões sobre os vídeos e sobre o modo como eu tenho trabalhado, eu vou agradecer bastante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.